Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Confessar-se, um gesto de profunda humildade. O sacramento da confissão esmorece quando esmorece a fé. A causa do esmorecimento da fé pode ser a liberdade do homem quando, como no caso do jovem rico, uma pessoa diz não à atração amorosa da graça, mas, ante o apagar-se da fé em vastas regiões da terra, a exigência primordial é de oração, uma vez que, em se tratando de fé, o grande comandante é Deus, pois Jesus Cristo disse: ninguém vem a mim se meu Pai não o atrai. No nosso tempo, a fé em vastas regiões da terra corre o perigo de apagar-se como uma chama que já não recebe alimento. Vemos o apagar-se da prática da confissão como sintoma da desafeição generalizada que se registra na Igreja em relação a este sacramento. O fato de já não sermos lembrados da trágica possibilidade de cometer o pecado de sacrilégio quando tomamos indignamente a comunhão, 1 Coríntios 11, 27 e 32, pode ser outro motivo do esmorecimento da prática deste vital sacramento. Constatamos com dor que o compêndio do Catecismo da Igreja Católica já não fala do pecado de sacrilégio que cometemos quando emitimos propositalmente um pecado mortal na confissão ou quando tomamos a comunhão indignamente, ou seja, em estado de pecado mortal. Terrível e cruel omissão. Quando a acusação dos pecados é humilde, completa, sincera, prudente e breve, como aprendemos no Catecismo de São Pio X, recebemos no sacramento da confissão, com o perdão, também a graça da humildade. Assim, a confissão é vivida como o sacramento da humildade dos fiéis, que torna possível tomar dignamente o sacramento da humildade do Senhor, o Santíssimo e Humilíssimo Sacramento. A confissão, reconciliação, sacramento da penitência, é um sacramento que envolve o perdão de pecados perante um padre que neste momento atua em nome de Cristo e o recebimento do perdão divino das faltas confessadas com um profundo e sincero arrependimento, com a reta intenção de não mais pecar e de uma penitência, reparação de danos causados pelos pecados cometidos. O pecado é infidelidade e injúria a Deus. Somente Deus pode perdoá-lo. Mas Jesus, que é Deus e tem o poder de perdoar os pecados, Marcos 2, 7 e 12, concedeu à sua Igreja este poder para ser exercido em seu nome. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Está dito clara e categoricamente mais de uma vez nos Evangelhos. Mateus 16, 19, 18, 18, João 20, 22 e seguintes. E os apóstolos confirmaram que receberam esta missão diretamente do Senhor Jesus, como vemos na Escritura. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5, 18. Espantosamente, porém, as pessoas insistem em procurar subterfúgios, apelando para os maiores malabarismos mentais, na tentativa de negar esta realidade concreta, esta ordem divina explícita que é fundamental para todo cristão. O Cristo, que pode perdoar os pecados, deu à sua Igreja o poder de perdoar os pecados em seu nome. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles aos quais os não perdoardes serão retidos. João 20, 22 e seguintes. Confessar-se é um gesto de profunda humildade, no qual nos
me prostramos diante de Deus. Na pessoa de um sacerdote, dizemos: pequei. Perdoa-me, e eu me esforçarei ao máximo para nunca mais cometer o mesmo pecado novamente. Antes de tudo, é preciso uma profunda contrição, isto é, o sincero reconhecimento do pecado cometido e um verdadeiro arrependimento. A contrição é uma grande dor da alma e uma profunda aversão ao pecado cometido, com a decisão de não pecar mais. A palavra contrição significa fratura ou despedaçamento, como quando uma pedra é esmagada e reduzida a pó. Trata-se de um desgosto da alma, pelo qual se detesta os pecados cometidos e se propõe não os tornar a cometer no futuro. Dá-se o nome de contrição à dor dos pecados para significar que o coração duro do pecador se despedaça pela dor de ter ofendido a Deus. Cristo perdoou a mulher adúltera, que seria apedrejada, mas advertiu: vai e não peques mais. João 8,11. Das partes da penitência, a mais necessária é a contrição, porque sem ela nunca se pode obter o perdão dos pecados, e com ela somente, quando é perfeita, pode-se obter o perdão, contanto que esteja unida com o desejo, ao menos implícito, de confessar-se. Para essa contrição sincera e perfeita, é necessário o exame de consciência, conforme a Igreja orienta. Não devo confessar o que é pecado para mim, mas o que realmente é pecado, segundo a fé de toda a Igreja e segundo os 10 mandamentos da lei de Deus. Quanto mais cuidadoso for o exame de consciência e mais sincera e profunda a contrição, mais frutuosa será a reconciliação. Se não há um exame de consciência cuidadoso, não se chega a um sincero arrependimento. Nesses casos, a confissão pode ser inválida. Coisa muito útil é ainda fazer com frequência o ato de contrição, principalmente antes de se deitar. Os pecados mortais devem ser confessados diretamente ao padre, sempre que forem cometidos e com a máxima urgência. Já os pecados veniais são perdoados em toda a Santa Missa, no momento do ato penitencial, para que possamos comungar em estado de graça. Isso não quer dizer que não é preciso confessar também os pecados veniais ao Padre. A confissão individual e íntegra e a absolvição constituem o único modo ordinário com o qual o fiel, consciente de pecado grave, se reconcilia com Deus e com a Igreja. Se alguém pecou, temos junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. 1 João 2, 1 e seguintes. Fonte Catecismo de São Pio X e Catecismo Romano. Diz São João Crisóstomo essas belíssimas palavras: a penitência impele o pecador a suportar tudo de boa vontade. Em seu coração está o arrependimento, em sua boca a acusação, em suas obras plena humildade e proveitosa satisfação. A confissão frequente é coisa ótima, porque além de apagar os pecados, este sacramento dá as graças necessárias para evitá-los no futuro. Para se fazer uma confissão bem feita, se requer 5 coisas: exame de consciência, dor, contrição de ter ofendido a Deus, propósito sincero de nunca mais pecar, acusação dos próprios pecados ante um sacerdote, satisfação ou penitência. Para bem nos confessarmos, devemos antes de tudo pedir ao Senhor que nos dê luz para conhecer todos os nossos pecados e força para os detestar. Trata-se de uma vontade determinada de nunca mais cometer o pecado e de empregar todos os meios necessários para o evitar. É importante lembrar: quem por vergonha ou por qualquer outro motivo culpável
cala voluntariamente algum pecado mortal na confissão, profana o sacramento e por isso torna-se réu de gravíssimo sacrilégio. Quem ocultou culpavelmente algum pecado mortal na confissão, deve expor ao confessor o pecado ocultado, dizer em quantas confissões o ocultou e repetir todas as confissões, desde a última bem feita. Que grande loucura expor-se ao perigo de uma morte infeliz e começar com ela uma eternidade desditosa por causa dos breves e miseráveis deleites desta vida tão curta. Quanta importância tem este último suspiro, esta última cena? Vale uma eternidade de gozos ou de tormentos? Vale uma vida sempre feliz no céu ou sempre desgraçada no inferno? Consideremos que Jesus Cristo quis morrer vítima de tanta amargura e ignomínia para nos obter morte venturosa. Com isso, nos dirige tantas vezes seu convite, dá-nos luzes, nos admoesta e ameaça, tudo para que procuremos concluir a hora derradeira na graça e na amizade de Deus. Não podemos, pois, negligenciar este extraordinário sacramento nos deixado por nosso Senhor para a salvação de nossas almas. Contemplemos Jesus suspenso no madeiro infame, cheio de dores e tormentos. Por fora está dilacerado pelos açoites, pelos espinhos e cravos. Cada um de seus membros tem seu sofrimento particular. Por dentro está aflito e triste, desolado e desamparado de todos, mesmo do seu divino Pai. O que, porém, o atormenta mais é a vista dos pecados a serem cometidos pelos homens, remidos ao preço de seu sangue. É isso que fazemos novamente padecer nosso Senhor cada vez que caímos em pecado mortal. E mais dor ainda lhe causamos quando não nos arrependemos desses pecados e, por causa deste não arrependimento, nos precipitamos a nós mesmos no abismo profundo e eterno da condenação ao inferno. Jesus na cruz. Que espetáculo foi para os anjos do céu verem um Deus crucificado. Que impressão nos deve também fazer contemplarmos o Rei do céu suspenso num patíbulo, coberto de chagas, desprezado e amaldiçoado de todos, em agonia e morrendo de dor, sem consolação. Ó céus! Por que é que padece tanto o divino Salvador? Inocente e santo, padece para pagar as dívidas dos homens. Onde se viu jamais tal espetáculo? O Senhor morrer por seus servos? O pastor morrer por suas ovelhas? O Criador sacrificar-se todo pelas suas criaturas? Para compreendermos toda a indiodez do pecado, toda a sua feiura e maldade, temos que contemplar cuidadosamente Jesus crucificado. Este foi o preço que ele pagou para tirar o pecado do mundo. Jesus na cruz. Eis aí o homem de dores, predito por Isaías. Ei-lo sobre este madeiro infame, atormentado exterior e interiormente. Exteriormente está dilacerado pelos açoites, pelos espinhos e pelos cravos. De toda a parte corre o sangue, e cada um de seus membros tem o seu sofrimento particular. Interiormente está aflito e triste, desolado e abandonado de todos, até o próprio Pai. Mas o que mais o atormenta no meio de tantas dores é a vista horrenda de todos os pecados que ainda depois de sua morte seriam cometidos pelos homens remidos ao preço de seu sangue. Sim, os ódios, os pecados impuros, os frutos, os adúlteros, os furtos, as blasfêmias, os sacrilégios, numa palavra, todos os pecados se apresentaram então aos olhos de Jesus Cristo, e cada um deles, com sua malícia própria, veio, qual fera cruel, dilacerar-lhe o coração. Queixava-se então Jesus: É assim, ó homens, que se me pagais o meu amor?
As delícias do paraíso são de tal ordem que é preciso gozá-las para delas fazer alguma ideia. Basta considerarmos que nele reside um Deus onipotente que se empenha em fazer felizes as almas que ama. Ali não há nada que desagrade, e há tudo quanto possa agradar. Felizes de nós se tivermos a ventura de nele entrar. Mas, ao contrário, qual não seria a nossa aflição se por desgraça nos viéssemos a perder, ao pensarmos que por um nada perdermos uma felicidade eterna? E para merecermos o paraíso, precisamos ser santos, e por isso necessitamos das graças recebidas de Deus, quando, através do sacramento da confissão, arrependidos, nos redimimos de nossos muitos e graves pecados. Ou santidade ou nada. Não há meio termo. Ou o céu e suas delícias para sempre, ou o inferno e seus horríveis tormentos para sempre. As almas mais santas são as que mais assiduamente frequentam o sacramento da confissão. Nos ensina Santo Agostinho: quem confessa frequentemente os seus próprios pecados está em harmonia com Deus. A penitência é uma tarefa diária. O homem caminha sem cessar por este mundo cheio de poluição e torna-se praticamente impossível não se contaminar. Quando não de lama, ao menos de poeira. Para chegar à ressurreição da graça do Senhor, temos de passar primeiro pela crucificação de nossos pecados na confissão. O pecado é o motivo de tua tristeza. Deixa que a santidade seja o motivo de tua alegria. Finaliza o santo. Diz também outro grande santo, Santo Isidoro de Servilha, sobre este sacramento: a confissão cura, a confissão justifica, a confissão nos concede o perdão dos pecados. Toda a esperança está na confissão. Na confissão há uma chance para a misericórdia. Algumas das objeções que são feitas para não recorrer ao sacramento da penitência consistem em dizer que não é necessário contar nossos defeitos para outro pecador, ou que basta confessar os próprios pecados diretamente para Deus. Muitas vezes a recusa em buscar o sacramento da confissão nasce de um escândalo tipicamente protestante. Certas pessoas não se conformam com o fato de que Deus usa instrumentos humanos para redimir a humanidade. Usou Maria para trazer o seu filho ao mundo, usou os apóstolos para transmitir seus ensinamentos a todas as nações do mundo inteiro e ainda hoje usa as mãos dos bispos e sacerdotes, que são os sucessores dos apóstolos, para trazer a sua presença e o seu perdão aos fiéis católicos arrependidos de seus pecados. Nas mãos sacerdotais, que traçam sobre nós o sinal da cruz, estão as próprias mãos chagadas do Redentor, apagando os nossos pecados e ressuscitando as nossas almas. Busquemos então este divino sacramento, só concedido através da Igreja Católica por um bispo ou sacerdote. O bem-aventurado Isaac, abade do mosteiro de Estela, nos ensina: portanto, sem Cristo, nada pode a Igreja perdoar, nada quer Cristo perdoar sem a Igreja. A Igreja não pode perdoar a não ser ao penitente, isto é, aquele a quem Cristo tocou. Cristo não quer ter por perdoado aquele que despreza a Igreja. Não queiras, pois, tirar do corpo a cabeça, de forma que em parte alguma haja o Cristo total, nem em parte alguma o Cristo total sem a Igreja, nem a Igreja toda sem Cristo em parte alguma. Pois Cristo completo e íntegro entende-se cabeça e corpo. Por isso diz: ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que está no céu. João 3,13. É este o único homem que perdoa os pecados. Finaliza o abade. Busquemos a confissão e para isso busquemos a Santa Igreja Católica.
Disso depende a salvação de nossas pobres almas. Cristo está vivo e atuante na sua Igreja. Não queiramos separar o que Ele uniu. Aproximemo-nos com confiança do sacramento da confissão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.